Bom, no outro vídeo eu mostrei para vocês o que um atleta deve consumir nos dias anteriores a uma prova de corrida, seja de 5, 10, 21 ou 42 quilômetros. Hoje eu vou falar o que esse atleta deve consumir no dia da prova. A primeira coisa que a gente tem que pensar é no café da manhã. Se a sua largada é por volta de 5 horas da manhã, você tem que se planejar, né? Ou seja, você vai fazer a meia maratona ou a maratona, você tem que se planejar para tomar esse café da manhã com pelo menos 1h40, 1h30 de antecedência. Então significa acordar às 3 da manhã, sim. E trabalhar sua mente para não ficar com aquele jeito assim, é muito cedo para comer alguma coisa. Não, você vai precisar comer. Combinado? Depende do que você está acostumado a comer antes dos longos. Então você não vai inventar nada de novo, você só vai comer aquilo que você já treinou antes, já testou antes dos treinos, certo? Não é porque seu amigo come que você vai resolver comer para ter uma performance igual a dele naquele dia de prova. Então o seu café da manhã, a gente diz que alguns cuidados a gente tem que ter. Evitar fibra em excesso e evitar gordura em excesso. Então essa refeição deve fornecer carboidrato de fácil digestibilidade e alguma proteína, pode ter alguma gordura para manter a saciedade, mas não precisa focar nisso. Essa refeição ela vai te fornecer energia para os primeiros momentos da prova, depois a gente vai repor isso ao longo da prova. Então, fazer o seu café da manhã padrão com 1h30, 1h40 de antecedência. 30 minutos antes, você pode utilizar, se você for fazer 21 e 42, um pouco de palatinose. Claro, se você já tiver testado isso em treino. Algumas pessoas enjoam nas primeiras vezes que tomam a palatinose. Então, um pouco de palatinose com água, normalmente a gente sugere uma quantidade aí que não vale citar aqui. E aí associar isso aos outros suplementos que você faz uso, como pré-treino, seja cápsula de sal, seja BCAA, aí depende da sua estratégia até então, combinado? Se você faz 5 ou 10, você também tem que evitar alimentos que vão te causar desconforto gastrointestinal, como fibra e excesso de gordura, justamente porque esses alimentos vão aumentar o peristaltismo durante a corrida, né? Vontade de ir ao banheiro. Numa prova de 5 km, você não precisa ingerir nada antes, né? Você só precisa tomar o seu café, beber um pouco d'água e correr. Já numa prova de 10, se você já tiver testado e aprovado, vale a dica de tomar um gelzinho 15 minutos antes da largada. Não teste na hora da prova, tá? A gente recomenda que se beba mais ou menos antes da largada, desde a hora que acorda, em torno de 400 a 500 ml, para que você consiga urinar, eliminar a água desnecessária e chegar bem hidratado na hora da prova. Durante a prova, 5 km, você não precisa de nada, é chegar e correr. Se você for a sua primeira prova de 5 km, se você for fazendo um ritmo muito lento, é beber água, mas se você estiver indo para a morte, vai só correr. Na prova de 10 km, você pode, se você estiver fazendo ela muito rápida, apenas beber água. Se você estiver fazendo ela mais lento, para mais que 1 hora, você pode tomar um gelzinho de carboidrato em mais ou menos 40 minutos. Lembrando que toda vez que se toma o gel, tem que se beber pelo menos 100 ml de água em conjunto. E na prova de 21 e 42, o que consumir durante a prova? A nossa necessidade, a nossa capacidade de absorver carboidrato é no máximo 60 gramas por hora. Claro que isso pode ser adaptado, mas para uma prova dessa é o necessário. Normalmente, para meus atletas, eu recomendo aí uma ingestão de 40 gramas por hora. Isso significaria mais ou menos um gelzinho de carboidrato a cada 30 minutos. Carla, tem que ser gel de carboidrato? Pode ser uma bananada? Pode ser uma paçoca? Pode revezar. Mas lembra, claro, que o gel de carboidrato é preparado para aquilo. Ele não tem apenas um tipo de carboidrato, ele tem carboidratos variados que facilitam a sua absorção. E ao mesmo tempo ele tem sais minerais adaptados ali, adicionados ali, e é mais fácil às vezes você apertar e tomar aquela golada de gel do que você ficar mastigando na hora que você está fazendo esforço.
Agora, a hidratação para a prova de 21 e de 42, essa estratégia de hidratação é muito importante numa prova dessa distância já. Por quê? Porque se você aumentar muito a sua temperatura corporal, você corre o risco de aumentar a sua frequência cardíaca e entrar em fadiga mais rápido. Então, recomenda-se que você consuma mais ou menos aí o equivalente a de 100 a 150 ml para cada 15, 20 minutos. Ou seja, parar em cada posto, a cada posto de hidratação, pegar um copinho de água, beber a metade ou um pouquinho além da metade e jogar o restante na cabeça e continuar a prova, tá? Não precisa reduzir a velocidade para isso. E se você nunca tomou repositores eletrolíticos como Gatorade em treino, não teste na hora da prova. Fora isso, gente, é boa prova. E amanhã eu vou colocar o vídeo aqui como você deve proceder após a prova para ter uma recuperação super eficiente, né? E não ficar com aquela sensação de mal-estar, de tô destruído. Essas dicas são muito importantes, principalmente para quem vai fazer o desafio 21 num dia e 42 no outro. Então fique esperto.